Caros irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula número 63, cujo tema será Jeú é ungido rei de Israel. Vamos falar sobre este novo rei que será ungido para ser rei em Israel. Lembrando que o último assunto que nós falamos está no vídeo número 62, nós falamos sobre Acasias governa em Judá. Acasias, esse rei, filho de Jeorão, que vai reinar apenas um ano, cerca de um ano ali em Judá. Vimos naquela ocasião que este rei chamado Acasias, ele foi um rei fraco, foi um rei que foi muito aconselhado e mal aconselhado por sua mãe, né? Que também era ímpia. A sua mãe chamava Atalia e, por sua vez, a sua avó chamava-se Jezabel. Então, este rei Acasias foi um rei manipulado, principalmente pelos maus conselhos e ímpios conselhos que a sua mãe, uma pessoa ímpia e idólatra, não podia ser diferente porque era filha de Acabe com Jezabel. Vimos também no vídeo 62, que é na videoaula número 62, que o rei Acasias, ele juntou-se a seu exército, fez uma coalizão com o rei Jorão para juntos ambos lutarem contra o novo rei ali da Síria. Ele luta contra o rei da Síria chamado Azael, e nesta batalha que ocorreu em Ramote-Gileade, ou conhecida também como Ramá, era outro nome que essa cidade tinha, Ramote-Gileade, uma cidade fronteiriça junto ali com a Síria. Nesta batalha, não sabemos qual foi o tipo de golpe que o rei Jorão levou, mas ele foi ferido nessa batalha. Nessa ocasião, o rei Jorão teve que abandonar a batalha ali em Ramote-Gileade, e ele atravessa o Jordão e vai tratar das suas feridas, dos seus ferimentos de guerra na cidade de Jezreel. Nessa ocasião, o rei de Israel, que naquela ocasião era Acasias, faz essa visita de cortesia a seu tio ali na cidade de Jezreel. Está muito próximo para que ambos aqui, estes dois reis, tanto o Acasias, rei de Judá, como o rei Jorão, eles vão entrar em confronto ali com Jeú. Na verdade, Jeú sairá em encalço destes dois reis e na frente, na próxima aula, nós veremos o desfecho de toda essa história aqui, certo? Bem, nós vamos falar hoje de uma nova dinastia que praticamente vai começar. Lembrando que nós já tínhamos falado nas aulas anteriores aos nossos irmãos que estão acompanhando nossos vídeos, que a dinastia de Acabe é a dinastia de Onri. Isto é, Onri foi pai de Acabe, Acabe foi pai de Acasias, não é verdade? E Acasias não tinha herdeiro, não é verdade? Ele ali foi, na verdade, foi Onri, que foi pai de Acabe, Acabe de Acasias. Lembrando sempre que havia dois Acasias, sempre houve dois Acasias, né? Acasias de Judá e Acasias de Israel. Isso aí é um ponto que um pouco interessante nós frisarmos isso, porque de vez em quando a gente quer trocar aqui os nomes. Mas na verdade, Onri iniciou a terceira dinastia em Israel. Onri passa o seu reinado para o seu filho Acabe, Acabe por sua vez para Acasias, Acasias que não deixou herdeiro, seu irmão Jorão assume ali o governo de Israel. Nesse contexto, os quatro foram péssimos reis, fizeram más administração, porque eles continuaram com a idolatria ali, praticamente de Jeroboão. Claro que o rei Acabe foi o pior da dinastia de Onri, ele foi o pior, porque ele casou-se com a ímpia Jezabel, trazendo ali os cultos cananeus, praticamente o culto a Baal e o culto a Azerá, para dentro do território de Israel. Israel já estava desviado dos caminhos do Senhor, praticamente todos os reis de Israel foram reis que não agradaram ao Senhor, sempre faziam mal aos olhos do Senhor, praticavam com as suas más ações, principalmente a idolatria, de forma que Acabe foi o pior deles. O seu filho Acasias, de igual modo, também foi idólatra, e Jorão também. Bem, mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, cujo tema será Jeú é ungido rei de Israel, vamos lembrar aos nossos irmãos que Jeú foi alguém que será alguém levantado pelo próprio Deus, porque o Senhor tinha dado a seguinte incumbência para o profeta Elias. Elias deveria ungir Azael, não é, para ser rei ali na Síria,
e deveria ungir também a Jeú, filho de Nissi. E nós vamos explicar o porquê desse filho de Nissi. Na verdade, ele era neto de Nissi. Na verdade, ele era filho de Josafá, não Josafá que foi rei em Judá. Não é isso, vamos explicar isso aqui. Mas isso, essa chegada ou essa subida no trono de Jeú era algo que estava nos planos de Deus, porque o Senhor vai levantar Jeú para, de fato, exterminar a casa do rei Acabe. Na verdade, ele vai dar um basta. Ali era o Senhor que já, à medida da paciência de Deus, chegou ao limite que o Senhor não poderia de forma alguma aceitar aquela dá tanta tolerância. Na verdade, o Senhor sempre dava oportunidade para que eles se arrependessem, todavia não se arrependeram, e ali o Senhor vai dar um basta a essa idolatria de Israel com Jeú, o novo rei. Mas gostaria, diante de nós iniciarmos aqui este estudo, amados, lermos um texto, esse texto que está aqui, vou ler, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 17, é uma profecia e uma ordem que o Senhor deu ao profeta Elias para que ele tivesse essa incumbência das 3 pessoas que ele iria ungir, ou pelo menos ter essa responsabilidade para ungí-los. Um deles é citado aqui, que é este personagem, que é o assunto da nossa aula de hoje, que é o rei Jeú. O texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 15, 16 e 17, vamos ler o 15. Você verá essa ordem do Senhor dada ao profeta Elias. O texto diz assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Verso 16: a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E o verso 17 diz assim: quem escapar à espada de Azael, que era o rei da Síria, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Então, esta é uma promessa dada ao Senhor, pelo Senhor, ao seu profeta, o profeta Elias. Logicamente, o profeta Elias, ele foi para o céu, arrebatado naquele carro de fogo. Ele não conseguiu colocar todas essas, levar à frente todas essas orientações do Senhor, mas ele passou essa incumbência para o seu sucessor, que foi o profeta Eliseu. Na verdade, das 3 incumbências que o Senhor deu a Elias, ele cumpriu uma, que foi ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Vamos em frente ao nosso estudo? Bem, nosso estudo hoje está aqui baseado no seguinte texto, 2 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 13. 2 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Sempre é bom nós ensinarmos os nossos alunos, nossos irmãos, as pessoas que nos acompanham, nossos amigos, o seguinte: nunca diga 2 Reis ou 1 Reis, tá certo? Por se tratar de livro, você deve dizer 1 Reis, ou 2 Reis, ou 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, certo? Por quê? Porque são livros. Agora, se você for fazer alusão às epístolas que encontram-se no Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios, você diz 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Por quê? Porque não trata-se de livros, e sim de epístolas ou cartas, tá bom? Só para deixar você sabedor ou trazer à sua memória essa importante informação. Muitas vezes vemos pregadores, pessoas que já têm nome, pregam, são pregadores, e de vez em quando comenta, faz essa menção de forma errada, tá certo? Então nunca diga 1 Reis, diga 1 Reis ou 2 Reis, certo? Vamos ao nosso texto, que está em 2 Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 13, porque nós veremos que o Senhor, o profeta Eliseu, vai dar aqui uma ordem para alguém que vai ungir a Jeú, certo? O profeta Eliseu vai chamar um dos seus discípulos, um discípulo dos profetas, para cumprir esta palavra que o Senhor tinha dado ao profeta Elias. Certamente Eliseu, nessa época, ele já estava com a idade avançada, não poderia ir até Damasco ou até
o local que vai ser determinado aqui. Ele vai, na verdade, ungir a Jeú em Ramote Gileade. Lembrando o seguinte, amados, é que o rei Jorão, ele estava se tratando aí das suas feridas na cidade de Jezreel. Mas a batalha ainda continuava. A batalha ainda continuava. Onde foi essa batalha? Em Ramote Gileade. Essa batalha estava ocorrendo entre o primeiro conflito, podemos dizer, primeira batalha, o batismo de fogo do rei Azael, o novo rei da Síria, em conflito contra as tropas de Israel e também com a ajuda de Acasias, rei de Judá. A batalha está se desenvolvendo ali em Ramote Gileade, e é nesse momento que o profeta Eliseu achou oportuna a ocasião para que determinasse que alguém fosse cumprir aquela profecia que deveria ser levada a cabo, ou seja, deveria ser colocada em prática. Isto é, o Jeú deveria ser ungido rei no lugar do rei Jorão. Bem, 2 Reis, capítulo 9, versículo de 1 a 13, inicia assim o texto. Diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia, ou este frasco de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote Gileade. Então o que é que nós vimos aqui? Vimos que o profeta Eliseu chama alguém ali da sua confiança, um dos filhos dos profetas, um discípulo dos profetas, e dá a missão àquele discípulo, para que ele se dirigisse até a região chamada Ramote Gileade, o local onde estava ocorrendo a batalha. Não sabemos se nesse período houve alguma trégua, uma questão da saída de Jorão para se tratar das feridas. Pode ter ocorrido ali uma certa trégua ou a batalha continuou. Bem, nessa ocasião o profeta Eliseu, vendo que Jorão estava enfermo, ali se tratando das suas feridas em Jezreel, ele achou que esta era a ocasião propícia para que neste momento Jeú fosse ungido rei no lugar de quem? No lugar de Jorão. Então ele chama esse seu discípulo, manda ele se preparar, a expressão cinge os teus lombos, ou seja, se prepare aí, se arrume, e você vai cumprir uma missão. E o texto mostra que ele dá ali um frasco de azeite. E um detalhe importante aqui: geralmente as pessoas que eram, por exemplo, os reis, os sacerdotes, os profetas, sempre quando eram colocados nessa função, seja como sumo sacerdote, seja como rei ou profeta, sempre eles eram ungidos, sempre. Nessa ocasião, o profeta Eliseu, ele entrega seu próprio vaso de azeite para que este novo rei fosse ungido. Geralmente, segundo a opinião de alguns comentaristas, o certo era que este azeite deveria ser do próprio templo, ou seja, o próprio sumo sacerdote daria deste azeite, um azeite da unção, reservado com esta exclusividade. Porém, com o distanciamento de Israel, na sua idolatria, e com a preservação do povo ainda em Judá, que alguns ali, sumo sacerdote e outros sacerdotes, os levitas, principalmente os levitas que estavam cultuando a Deus ainda no templo, certamente eles não iriam entregar parte desse azeite, este azeite da unção, para que fosse ungido um rei em Israel. Por quê? Porque eles sabiam que em Israel havia essa prática de muita idolatria. Então, segundo a opinião de alguns dos comentaristas, este azeite foi um azeite mesmo ali, certamente fabricado até pelo próprio profeta Eliseu. Essa questão não é tão relevante, porém nos lembramos deste fato, que é interessante que os nossos irmãos acompanhem isso aí com detalhe, tá certo? Só para somar os seus conhecimentos. Ramote Gileade nós já vimos que ficava a leste do Jordão. Agora, um detalhe aqui que é interessante nós frisarmos para os irmãos que estão nos acompanhando atentamente. Eu sempre estou falando isso, sou bem repetitivo, porque o meu objetivo é que você, meu irmão, aprenda a palavra do Senhor. Sempre que você ouvir ou ler e está citado no texto bíblico o nome de uma cidade, ou uma região, ou um rio, ou qualquer assunto geográfico, seria interessante que você sempre procurasse um mapa bíblico para situar onde ficava essa região. Nós já falamos que Ramote Gileade ficava a leste do Jordão,
Era uma cidade que ficava, a cidade dos levitas, praticamente uma cidade de refúgio. Foi nesse lugar, porque que aconteceu essa batalha onde o rei Jorão foi ferido, e era uma cidade estratégica. Por quê? Porque se o inimigo vindo ali da Síria, né, de Damasco, da Síria, ultrapassasse essa fronteira, seria uma invasão ali no território, na região de Israel. Praticamente, sem dúvida, podemos presumir, sem uma sombra de dúvida, que ali certamente havia um forte esquema de uma guarnição militar ali, guarnecendo aquelas fronteiras. Então é bem provável que houvesse ali um posto avançado militar nessa região. Mas Ramote Gileade era também uma cidade, conforme já falamos, uma cidade de refúgio, uma cidade de fronteira. E ela ficava a uma certa distância, considerando que se na ocasião em que o profeta Eliseu ele determina que esse seu discípulo vá até Ramote Gileade, se nessa ocasião ele estava em Jezreel, praticamente foi uma viagem longa para este rapaz, esse discípulo de profeta, chegar a fazer essa viagem até a região de Ramote Gileade. Praticamente ficava cerca de 130 quilômetros, não ficava perto, cerca de 130 quilômetros. Então, se considerarmos que esta determinação do profeta Eliseu ao discípulo do profeta, nessa ocasião, se ele estava em Jezreel, esta distância era aproximadamente 130 quilômetros, mais ou menos essa distância até Ramote Gileade. Podemos então deduzir que isso não foi feito num dia apenas. Se nós considerarmos que um homem caminha cerca de 30 quilômetros por dia, ele deve ter feito esse percurso numa média de 4 a 4 dias e meio de percurso. Então, precisamos ter essa percepção na Bíblia, porque muitas vezes a gente passa de um versículo para outro e a gente não percebe esses dados importantes. Essa questão das distâncias, tudo isso é importante para a gente ter uma ideia, né? Ter uma ideia de quanto tempo demorou essa missão, essa viagem. Isso é interessante. Agora, precisa você estar bem atento para não deixar passar isso e que você não perceba. Então, é importante que você pare um pouquinho, reflita sobre, sempre que encontrar um ponto geográfico, uma cidade, um rio, um planalto, uma planície, e para você conferir na sua Bíblia e principalmente com o mapa. Bem, dada essa determinação ou essa ordem do profeta Eliseu para que o seu discípulo fosse até Ramote Gileade, vamos ao versículo 2. No versículo 2, nós veremos que Eliseu deu essa incumbência ao profeta, no versículo anterior, o discípulo do profeta, para que ele saísse à procura de Jeú. E Jeú, por ser um dos generais de Israel, ele estava envolvido nessa batalha. Veja o que diz o versículo 2. E chegando lá, isso aqui é Eliseu falando ao discípulo do profeta que tinha a incumbência de ungir a Jeú como rei. Veja só. E chegando lá, vê onde está Jeú, isto é, ele deveria procurar Jeú. E o texto diz, filho de Josafá, filho de Nissi. Aí você pergunta, peraí, o texto anterior, quando o pastor leu, lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 15 a 17, o Senhor tinha dito, no texto aparece que este novo rei, Jeú, era filho de Nissi. E vale aqui aquela velha explicação que nós já falamos, certo? Nem sempre quando a Bíblia diz filho, de fato é filho. Pode ser o quê? Pode ser neto. Porque a palavra hebraica para filho e para filha significa uma descendência anterior, tá certo? Então pode ser, nesse caso aqui, e com certeza foi, tá certo? Indica uma descendência mais distante, significa que ele de fato, ele era filho de Josafá, que era filho de Nissi. Isto é, Nissi era o avô de Jeú e Josafá era o seu pai. Agora não confunda com o Josafá de Judá. Não era, aqui era outro Josafá. Isso eu posso dizer com segurança que há muitas pessoas com o mesmo nome na Bíblia. Isso acontece. De vez em quando você vê muitas pessoas, né, outros personagens com o mesmo nome, e a gente precisa distinguir essa questão para não atrapalhar-se e achar que trata-se do mesmo personagem. Então ele diz, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. O que era que o profeta Eliseu estava aqui
orientando o seu discípulo, o discípulo dos profetas, que esta unção de Jeú fosse feito em caráter reservado. Era algo, ele deu uma missão aqui, praticamente uma missão confidencial, uma missão arriscada, porque ele não poderia, em nenhum momento, Jorão poderia descobrir esta missão. Ele estava correndo um certo risco de vida. Por quê? Porque ele saiu com a incumbência de ungir a Jeú como rei de Israel. Então, foi uma missão espinhosa, uma missão difícil e precisaria de uma certa coragem. E alguns dos intérpretes nessa passagem, eles dizem o seguinte, que nessa ocasião, o profeta, se fosse o profeta Eliseu, ficaria mais fácil de detectar, mesmo porque Eliseu era muito conhecido. E certamente alguns poderiam descobrir, ou pelo menos perguntar qual a razão do profeta Eliseu chegar naquele campo de batalha. Qual era a razão? Agora, como Eliseu estrategicamente, sabendo disso, que ele indo ali seria alvo de muitas perguntas, ele envia quem? Envia essa pessoa, certamente muito mais jovem do que ele, alguém que tivesse um certo vigor, porque ele deveria, após ungir o profeta, após ungir a Jeú, ele deveria retrair rapidamente de volta para do lugar onde ele tinha saído. Então ele diz que se você encontrar a Jeú, entra e faz que ele se levante, ou seja, ele saia do seu lugar, leve ele reservado para um local, o texto está dizendo aqui, ó, levanta do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Isto é, ele está mostrando aqui que ele deveria chamar reservadamente Jeú, não poderia fazer isso às claras, não poderia chegar diante das pessoas e ungir, porque certamente alguém ali iria entender essa situação e iria, com certeza, falar para Jorão que alguém estava lhe traindo. Então, esta missão seria reservada numa câmara interior. Este discípulo do profeta deveria ter bastante cuidado, chamá-lo ao aposento do próprio Jeú e ali ungí-lo. O texto vai nos mostrar isso. Então, o texto vai nos mostrar que ele vai ungir secretamente, praticamente as portas fechadas, este personagem, Jeú, seria ungido. O versículo 3 diz assim, no versículo 3 nós veremos que o Jeú será alguém escolhido por Deus. Então foi a vontade divina, nós já vimos isso em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 17, que foi a vontade do Senhor que Jeú fosse colocado como novo rei ali em Israel. Olha o versículo 3, diz assim, e toma a motolia, isto é, o frasco de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Isso aqui era o profeta Eliseu orientando o seu discípulo para esta incumbência. Ele deveria chegar ali, chamar Jeú reservadamente, pegar aquela motolia, né, ou aquele frasco de azeite, derramar sobre a cabeça de Jeú, e nesse momento ele mostrasse para Jeú que ali era o próprio Deus, foi a vontade de Deus que o estava escolhendo para reinar sobre Israel. Ele diz assim, o recado dizia, assim diz o Senhor. E o recado continua, ungir-te rei sobre Israel. E ele diz, após você cumprir esta missão, você deve abrir a porta e escapar o mais rápido possível. Era isso que o texto, essa era a orientação do profeta Eliseu. Ele diz assim, abre a porta e foge, e não te detenhas. Ou seja, não perca tempo, não fique lá. Cumpra a sua missão, unja a Jeú como rei, diga que é o Senhor que está ungindo para ser rei sobre Israel. E ali ele retraísse rapidamente para o lugar de onde ele teria saído. O versículo número 4, nós veremos a prontidão desse jovem discípulo de profeta em cumprir esta orientação do profeta Eliseu. O texto diz, observe o versículo 4, diz assim, foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade, isto é, caminhou cerca de 130 quilômetros, se ele saiu de Jezreel, se ele saiu de outro lugar, de Gilgal, saiu de outro lugar, certamente o de Betel andou muito mais, certo? Andou muito mais do que isso. Vamos entender, pelo menos aqui para efeito didático,
tendo em vista que Jorão estava tratando as suas feridas em Jezreel, e certamente ali também estava Acasias visitando, é provável que Eliseu estivesse ali por perto, tá certo? Então, se ele partiu com a missão de ungir Jeú saindo de Jezreel, ele andou teve que caminhar 130 quilômetros. Então, o texto diz que ele foi para Ramote Gileade, conforme nós já dissemos, a batalha certamente estava ocorrendo ainda lá nessa região, a Síria contra as tropas de Israel, juntamente com a tropa de Judá. O texto no versículo 5 vai nos mostrar que o discípulo de profeta chegou neste lugar e ali ele vai logo diretamente para a procura de Jeú. Observe. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E ele disse, capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse, a ti, capitão. Então, veja bem, ele chega, nesse momento, ao chegar naquela região, ele vê ali alguns capitães do exército, entenda aqui capitão como chefes, provavelmente são generais. Então, nem sempre o termo capitão na Bíblia significa capitão mesmo. Ou seja, após o posto de primeiro-tenente vem capitão. Não é isso? Mas entenda aqui como chefes. Se eles eram chefes, entenda também como generais. Eles eram, e provavelmente, segundo a opinião dos demais, de outros comentaristas, sobre esse texto aqui, eles entendem como um posto do generalato. Isto é, Jeú era um dos principais generais de Israel. Então eles estavam em reunião, o texto diz que estavam assentados, não sabemos se eles estavam ali tratando de um conselho de guerra, tratando de alguma estratégia, ou mesmo fazendo algumas refeições. O texto mostra que ele chega, esse rapaz chega, e ali eles estavam assentados ali. Quando ele chega, ele vai logo dando recado. O texto diz, e disse, capitão, ou chefe, tem uma palavra que te dizer. Tem uma palavra para te dizer. Nesse momento, Jeú, provavelmente era o general, podemos dizer, o mais antigo, ou de maior posto, ele toma a iniciativa de perguntar, para qual você quer falar com quem? Ou com quais capitães, ou com quais generais você quer falar? E ele diz assim, e disse Jeú, a qual de todos nós? Então havia mais de um general, ou mais de um capitão ali, e aquele rapaz é direto e diz, a ti, capitão. Então, ele se dirige e diz que o recado é para Jeú, certamente. Nesse momento, quando ele diz que o recado é dado a ti, capitão, o texto vai nos mostrar que ele vai chamar esse capitão reservadamente e vai contar a ele qual era a sua missão, o seu propósito ali. O texto diz, então se levantou e entrou na casa. Então o capitão sai ali, o general, o Jeú sai. Nesse momento que ele entra na casa, ali de forma confidencial, reservada, o texto diz, e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Então derrama o azeite ali, pega aquele frasco, derrama sobre a cabeça de Jeú. E ele diz mais, ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, essa expressão foi algo aqui muito relevante, importante, porque Jeú precisava saber que ali não era a vontade de Eliseu, ali era a vontade do próprio Deus de Israel, que estava levantando a Jeú para ser rei sobre Israel. Olha o que diz o texto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí vem o recado, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. É interessante que o texto traz essa expressão, povo do Senhor. Aí você pergunta, pastor, como aquele povo ainda era povo do Senhor, se aquele povo estava em idolatria, ou a grande maioria de Israel estava em idolatria, o próprio rei estava envolvido com idolatria, a própria esposa do rei, a avó do rei, uma completa idolatria. Como é que o Senhor aqui, o texto é bem claro quando diz que, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor. Será que esse povo era povo do Senhor? Será que idólatra é povo do Senhor? Meus irmãos, devemos nos lembrar que o Senhor tinha fez um pacto com Abraão e fez um pacto com Davi. Então, por mais que esse povo se desviasse dos caminhos do Senhor, Deus estava sempre procurando reatar, não é,
esta comunhão com o povo de Israel, dando uma chance ao povo de Israel. E nós vemos que o amor de Deus foi muito grande, porque Deus poderia ter levado ou ter determinado que tanto Elias como Eliseu eles ficassem em Judá, porque em Judá estava o povo que estava obedecendo mais ao Senhor do que o povo de Israel. Mas o Senhor, ele foi tão cuidadoso e tão amoroso com essa nação, apesar dessa nação ser uma nação, as tribos de Israel estarem em completa idolatria, o Senhor ainda teve esta compaixão desse povo, em permitir que tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu desenvolvessem ali o ministério deles ali entre aquele povo idólatra. Por quê? Porque eles precisavam voltar-se para o verdadeiro Deus. Então o texto está mostrando que o Jeú seria rei, e o texto diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então vemos aqui ainda a misericórdia de Deus. É Deus tratando com Israel para que Israel voltasse para ele. Infelizmente, nós veremos que no decorrer da história, esse povo foi um povo de dura cerviz, um povo que não voltou-se para o Senhor. Vamos ao versículo 7, porque no versículo 7 a palavra do discípulo do profeta, ele continua, porque ele unge, diz essa palavra dada pelo profeta Eliseu, ungiste rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ele continua, e ferirás a casa de Acabe. Aí vem a grande incumbência que o Senhor estava dando a Jeú. Ele teria a sua principal missão seria exterminar ou aniquilar a casa de Acabe. E o texto diz, e ferirás a casa de Acabe, teu Senhor. Apesar de Acabe já ter morrido, quem estava reinando nessa ocasião era Jorão, que era descendente de Acabe. Então, essa expressão, quando o Senhor diz, exterminarás a casa de Acabe, seria quem? Exterminar a descendência de Acabe. O texto continua, e ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos. O Senhor está dizendo aqui, dando esta palavra, e com essa expressão dura. Qual era o objetivo? Porque o Senhor, qual o objetivo, qual o motivo do Senhor determinar que Jeú exterminasse a casa de Acabe? O texto explica por si. Observe o texto. O texto diz, ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Por quê? Porque a descendência de Acabe foi uma descendência muito mal. Eles perseguiram os profetas, principalmente Jezabel. Jezabel chegou foi tão grande a sua impiedade que ela chegou a exterminar alguns dos profetas do Senhor. Nós poderemos ler aqui alguns textos. Vamos ler alguns textos aqui para a gente perceber como o coração de Jezabel era mau. O texto diz aqui em 1 Reis capítulo 18, diz assim, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, quer dizer, ela mandou matar muitos profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. No versículo 13 diz, acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi de 100 em 100, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água. Aqui é o relato de Obadias mostrando que, na época, isso aqui era Obadias falando com o profeta Elias. Ele mostrou aqui que teve uma época que a Jezabel mandou exterminar os profetas do Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui para Jeú, através desse discípulo do profeta, que ele teria essa incumbência de aniquilar a casa de Acabe. Por quê? Porque o Senhor queria se vingar do sangue desses seus servos. E, com certeza, entre esses ainda estava o fiel Nabote, não é? Os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então, esta rainha má, a rainha mãe Jezabel, o Senhor não esqueceu essa má atitude dela, né? As suas más atitudes não ficariam de graça. Então o Senhor iria realmente dar um basta com esse aniquilamento da descendência, dos descendentes de Acabe.
Quem teria essa incumbência? Este general chamado Jeú. Vamos à continuação. Bem, o texto diz, e toda a casa de Acabe perecerá. Ainda a palavra do discípulo do profeta, ele ainda estava conversando com Jeú. E toda a casa de Acabe perecerá. Isto é, não sobraria ninguém, nenhum do sexo masculino. Todos deveriam perecer. Então o texto diz, versículo 8. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe a todo varão. Todos os varões da casa de Acabe. Por quê? Para que ninguém chegasse a ocupar o trono. Geralmente eram os homens que ocupavam o trono, e não as mulheres. Então a determinação aqui, a orientação é que ele exterminasse toda a descendência, todos os varões. E ele diz mais, tanto o encerrado, seja o escravo, né, algumas bíblias dizem o ligado, o escravo, como o livre em Israel. Então Deus está aqui ratificando. Vamos ler um texto que está em 1 Reis, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 21 diz assim, olha o que o Senhor diz aqui. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Então, ali já era Elias, ameaçando ali com aquela palavra profética a Acabe, por todos os males que ele tinha cometido contra o povo do Senhor, principalmente também contra Nabote. Então o Senhor está aqui praticamente ratificando aquilo que o Senhor já tinha dito anteriormente sobre a casa de Acabe. O Senhor iria exterminar todos os varões da casa de Acabe. Então, o discípulo do profeta dá este recado, mas não termina aqui. E ele, no versículo 9, nós veremos o cumprimento de algumas profecias aqui. O versículo 9, ele continua. Então ele diz no versículo anterior, e toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado, isto é, o escravo, até o escravo que estava na casa de Acabe, era para ser morto também, como o livre em Israel. E ele diz, versículo 9, porque a casa de Acabe, esse A está aqui craseado, tá certo? O texto diz, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Então, se nós lermos aqui 1 Reis capítulo 14, vamos ler 1 Reis capítulo 14, versículos 10 e versículo 11. Diz assim, portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Verso 11. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Isto é, o Senhor estava mostrando que a forma como eles seriam cruelmente assassinados e que seriam praticamente abandonados. O texto mostra aqui que o Senhor está vaticinando como faria com a casa de Jeroboão, que foi praticamente quem introduziu a idolatria ali em Israel. E como também Baasa fez. Então o Senhor está aqui mostrando que assim como fez com a casa de Jeroboão e com a casa de... O texto diz assim, com a casa de Baasa, assim também ele faria com a casa de Acabe. O versículo 10, nós veremos que é uma profecia aqui terrível contra Jezabel. Jezabel é quem iria sofrer a maior sanção, a maior punição, o maior juízo de Deus, porque ela foi a peça principal, a mulher que instigava o seu marido a cometer muitas atrocidades, principalmente contra os profetas do Senhor. Tornou-se um homem ímpio, porque sua mulher era ímpia, porque sua mulher era uma mulher idólatra, uma mulher que era adoradora de Baal e de Azerá. Olha o verso 10. O verso 10 é terrível essa palavra. Palavra do Senhor. Observem. Nós veremos aqui o terrível fim de Jezabel. E os cães comerão a Jezabel. E os cães, os cachorros, iriam comer as carnes de Jezabel. É o que o texto está dizendo. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então ela ficaria sem sepultura. Isto é que a profecia está nos mostrando. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Nesse momento, quando ele termina esta profecia,
mostrando a Jeú como ela deveria ser morta, ele dá o recado e foge mais que depressa, porque esta foi a orientação do profeta Eliseu ao seu discípulo dos profetas. Vou repetir o versículo 10. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Por que pedaço de campo de Jezreel? Porque foi nesse local onde Nabote foi assassinado. Você veja como a justiça de Deus, como a mão de Deus, ela pesa contra essas pessoas que são ímpias, essas pessoas que não tiveram ou não têm misericórdia, como não tiveram misericórdia contra Nabote. Planejaram aquela morte tão somente pela ganância. Por quê? Porque Jezabel queria matar Nabote para dar aquele campo de graça para o seu marido Acabe. Então o texto, eu vou ler novamente, porque esse texto é um juízo terrível de Deus contra Jezabel. Vamos ler. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo, ou seja, na área, no campo de Jezreel. Não, aí o texto continua. Não haverá quem a enterre. E nesse momento ele cessa a profecia e o texto diz: então abriu a porta e fugiu. E fugiu. O texto está mostrando que Jezabel terá uma morte muito cruel. E inclusive vamos ler 1 Reis capítulo 21, versículo 23. 1 Reis capítulo 21, versículo 23. O texto diz assim: também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Então havia, isto é, novamente o Senhor estava usando aqui esse discípulo de profeta, com esta palavra orientando Jeú, como Jezabel iria morrer. E isto era o quê? Era novamente o Senhor ratificando aquilo que já havia prometido. O texto aqui está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Nós já estamos estudando no texto de 2 Reis, certo? Vamos ao versículo 11. Neste versículo 11, nós veremos o seguinte. Há um caso interessante aqui, porque quando aquele discípulo de profeta unge a Jeú reservadamente, chama ele ali, tira ele ali do meio dos seus generais e leva ele num canto reservado e ali unge a Jeú e ali dá essa profecia. Ele, logicamente, Jeú retorna para o local onde ele estava, ali com seus generais, com seu estado-maior, quem sabe, né? Ali tratando, quem sabe, de plano de guerra, de estratégia militar. Ele volta, né? Como se nada tivesse acontecido. E ali ele fica calado até que alguém indaga a ele qual o motivo de ter acontecido isso. Olha o versículo 11. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, ou aos seus generais, ou aos seus subordinados, aqueles militares que estavam ali, disseram-lhe: vai tudo bem? Eles perguntaram, os seus oficiais, né? Perguntaram: vai tudo bem? Aí eles dizem: por que veio a ti este louco? Vocês vejam como os profetas do Senhor eram tratados. É chamado aqui de loucos, né? Quer dizer, uma falta de consideração. Então, quem é esse louco? Porque geralmente os profetas eram conhecidos assim. Você veja, o estado de degradação espiritual de Israel era tão grande que eles não tinham a mínima consideração para com os profetas. Eles achavam que esse rapaz aqui, esse discípulo do profeta, era de fato um louco. E eles vão perguntar: o que te disse esse louco? Vai tudo bem? E eles dizem: por que veio a ti este louco? E ele lhes disse, bem conheceis o homem e o teu falar. Como se dissesse: olha, vocês conhecem, os profetas, vocês sabem, eles estão sempre fazendo essas coisas, né? Profetizando. Isto é, Jeú não queria revelar qual era o real motivo daquele homem ter procurado e levado para um canto reservado ali e ter ungido. Ele não queria citar isso. O texto no versículo versículo 12, nós veremos que Jeú vai contar a verdade, porque essa desculpa ou esta história de Jeú, ele diz: não, ele não veio fazer nada aqui, você já sabe que os profetas são assim mesmo. Eles não acreditaram nessa conversa do profeta, ou na conversa de Jeú, eles não aceitaram isso, eles não acreditaram, eles perceberam que era uma mentira, um engano, Jeú estava enganando. Olha o que diz o versículo 12: mas eles disseram: é mentira, isso não é verdade, alguma coisa ele veio fazer aqui. Agora fazendo-lo saber, e disse: assim e assim me falou, dizendo. Então ele diz: olha, aconteceu assim, assim. Ele conta a verdade. Ele contou que era ungido, mesmo porque ele poderia até mostrar: olha, eu fui ungido, olha aqui minha cabeça como está molhada aqui
de azeite. A prova material estava na sua própria cabeça. Então ele contou assim e assim me falou, dizendo, assim diz o Senhor. Aí ele declara, ungite rei sobre Israel. Então ele declara ali para aqueles homens da sua confiança, que estavam ali, olha, a verdade é a seguinte, o Senhor mandou ele me ungir rei sobre Israel. Então ele foi bem claro quanto a isso. Assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Nesse momento, qual foi a reação do povo ali? O povo, os militares que estavam ali, aqueles generais, deram pleno apoio a Jeú. É isso que nós veremos. Eles fizeram até ali uma espécie de manifestação, receberam ali acolheram bem aquela proposta, né? Aquela determinação do Senhor, colocando Jeú, que era um líder militar, mesmo porque eles sabiam que os desmandos ali do governo dos descendentes de Acabe estava de mal a pior. Jorão, um rei envolvido em idolatria, certamente esses generais aqui não sabiam que o Estado de Israel, a situação de Israel era realmente deplorável. Eles precisavam ali agora de um líder forte, alguém que não compactuasse com a idolatria, pelo menos fosse menos idólatra. O texto diz, então se apressaram e tomou cada um a sua veste, ou seu manto. O que é que eles fazem? Eles vão exaltar a pessoa de Jeú, quando ele diz que vai ser rei sobre Israel, que o Senhor tinha lhe ungido, enviou aquele rapaz para lhe ungir. O que é que eles fazem? Eles aceitam de bom grado aquela proposta do Senhor, e ali eles começam a exaltar a figura de Jeú. E o que eles fizeram? Eles tiram suas roupas e pedem ali que o rei Jeú, o próprio rei Jeú, passe por cima das suas vestes, né? Dando ali a ele, para ele não pisar no chão, mas que ele agora teria o apoio deles. E a prova material é isso que nós veremos no versículo 12. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste, ou seu manto, e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau. Eles fizeram ali uma espécie de podemos assim, um trono provisório, né? Uma espécie de escada ali, o texto vai nos mostrar. Ele fala aqui sobre a questão do degrau, né? O texto diz, então se apressaram e tomou cada um a sua veste, e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. Então deram pleno apoio esses comandantes de exércitos, né, companheiros de batalha de Jeú. Eles tiram suas vestes ali e a pôs debaixo dele. E o texto diz que nessa hora eles autorizaram ali, toca a trombeta, né? Geralmente era assim, que quando os reis assumiu o trono, ou era ungido, logicamente alguém já tocava ali a trombeta para dar o anúncio, né? E é isso que acontece. O texto diz que e tocaram a buzina ou a trombeta e disseram Jeú reina. Isto é, eles estavam, aqueles generais leais a Jeú estavam confirmando, aceitando de bom grado aquela unção de Jeú para ser rei no lugar de Jorão. E aqui, meus amados irmãos, nós encerramos mais um estudo. Eu quero desde já agradecer a sua atenção. Sei que muitos irmãos vão ainda nos assistir, compartilhar nesse dia feriado, né? Aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Mas eu creio que muitos ainda vão assistir o nosso vídeo aí e compartilhar. Compartilhe, porque isso aqui é a palavra de Deus. Nós estamos ainda estudando o Antigo Testamento, mas tenha calma, que nós vamos chegar no Novo Testamento, tá certo? A parte principal. Por que, pastor, o senhor optou para falar sobre esse período chamado nação fragmentada? É porque, amados, muitos dos nossos irmãos não entendem essa parte do ano 930 ao ano 586. Daqui a pouco vamos falar sobre os profetas. Vamos mostrar aqui profecias de profetas como Isaías e como Jeremias no texto de Reis, né? De Reis. Na Bíblia você sabe que temos os livros históricos, depois temos profetas maiores, profetas menores, porém as suas profecias não estão na ordem ou a disponibilidade ou a disposição dos livros na Bíblia não estão de acordo com a ordem cronológica, mas aqui nós vamos colocar na ordem cronológica seguindo aqui esse exemplo da Bíblia cronológica editada pela CPAD. Então peço que você tenha um pouquinho de calma, vá compreendendo esses assuntos. Sempre eu volto a frisar que você se deparar com o nome de uma cidade, não abandone essa cidade, tá certo? Procure um mapa, procure localizar esta cidade, procure verificar que distância de cidade A para cidade B, por exemplo, né? Que distância, isso é muito relevante e importante que os nossos alunos tenham essa percepção de localidades, né? De esses pontos geográficos são muito interessantes
E isso, se você for um aluno bem curioso, você vai aprender bastante. Essa questão, o que fica para nós? Fica para nós é que, como povo de Deus, nós sempre seremos taxados como loucos, né? As pessoas vejam que esse profeta aqui, o homem de Deus, teve esse privilégio de ungir este novo rei que iria exterminar a casa de Acabe. Ele foi taxado aqui pelos próprios generais aqui, companheiros de Jeú, como louco. Nós vimos que Paulo, o apóstolo Paulo, também foi chamado de louco. O próprio Senhor Jesus, enfim, há tantos e tantos servos do Senhor foram chamados de louco. Mas louco não somos nós. Louco é o mundo que rejeita a Bíblia. Louco é o mundo que rejeita as profecias. Louco é o mundo que não está atento para as profecias que estão se cumprindo, que anunciam que Jesus vai voltar. O mundo é que está louco. Nós não. Nós estamos com a verdade. E a verdade é a palavra de Cristo. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Certamente que se você for um aluno estudioso da palavra do Senhor, acompanha direitinho nossos estudos, você vai aprender bastante. Você vai aumentar o seu vocabulário, os seus conhecimentos da Bíblia. Por quê? Porque você foi um aluno que procurou sempre estudar a palavra do Senhor. Não rejeita a palavra, mas seja um aluno curioso, um aluno persistente para aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe dê um bom descanso. Amém. Deus lhe abençoe.